In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Troiba da latare Dei. Iudica me Deus, et discerne causa mea, de gente non sancta, abomine iniquo et doloso, erue me. Emite luce in tuam et veritate in tuam, ipsa me deduxero te aduxero te monte sanctum tuum, et in tabernacula tua. Confitebora tibi incitera, Deus, Deus meus, quare tristis eis anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostri nomine Domini. Confitio Deo Omnipotente, Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbet opere, mea culpa, mea massima culpa, inde precora Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioane Baptistam, Sanctus Apostolis Petro et Paulo, Homine sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Amém. Confitio Deo Omnipotente, Miseriato vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vota de vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribuet nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi ratione meam. Dominus vobiscum. Oremos. Quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus, sede da gloria nomine tuo, et fac nobiscum secunda multitudine misericordia tui. Beati Immaculati in via, qui ambulant in lege Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omne quae fecisti nobis Domine, in vero iudicio fecisti, quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus, sed da gloria nomine tuo,
Ti fac nobiscus secundum multitudine misericordiae Tue. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramos Te, glorificamos Te. Gracias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostram, qui sedes ad exeram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, um Santo Espírito, em glória Dei Patris. Amém. Per omnia saecula saeculorum. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Irmãos, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder, não como estúpidos, mas como sábios, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração. Sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Oculi omnium te sperat Domine, et tu das illis escam in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam, et imples omne animal benedictione. Aleluia, aleluia. Paratum cor meu, Deus, paratum cor meu. Cantabo et psalm tibi, gloria mea. Aleluia. Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelii secundum Ioannem. Naquele tempo, Jesus voltou a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Ora, havia ali um funcionário real, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia,
foi até ele e pediu-lhe que descesse para lá, a fim de curar o seu filho, que estava para morrer. E Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E ele respondeu: vai, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia, seus servos foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho estava vivo. E ele perguntou a que horas o menino tinha melhorado. E eles responderam: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: o teu filho vive. Então passou ele a crer, e toda a sua casa. Laus tibi Christi, per evangelica dicta deliantur nostra delicta. A liturgia de hoje já nos leva à preparação para o fim do ano litúrgico. Da próxima semana teremos a festa de Cristo Rei e depois já nos preparamos assim para o final do ano, que já termina no último domingo, antes do Advento. Por isso toda a liturgia nos leva a uma reflexão a respeito de como nós utilizamos o nosso tempo. Começamos no introito da missa, nós já falamos isso e reconhecemos que muitas vezes usamos o tempo, usamos mal, pecando, ofendendo a Deus. Cuia peccavimus tibi, dizemos no introito. Depois a epístola vai chamar a atenção de São Paulo aos Efésios, dizendo que nós devemos andar com circunspecção, com cuidado, com sabedoria, não como os insensatos do mundo, que perdem o seu tempo ofendendo a Deus, porque os tempos são maus, repete São Paulo, e depois nos dá alguns conselhos, especialmente com relação ao culto que devemos dar a Deus. Cantai a Deus salmos, cânticos espirituais, sozinhos e juntos. Louvemos a Deus enquanto esperamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, pois, a regra da vida cristã: o louvor a Deus, e louvando a Deus, espelharmos este amor de Deus também ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Mas hoje eu gostaria de tocar um ponto muito importante, que diz respeito a essa nossa relação com Deus. Havia no tempo de Jesus três grupos religiosos. Os essênios, que tinham uma vida mais recolhida, mais contemplativa, muitas vezes viviam em grupos. Os fariseus, que eram aqueles que cuidavam de modo estrito da lei, muitas vezes indo ao exagero, eram o que poderíamos chamar hoje de radicais, fundamentalistas ou coisas do tipo. Estavam mais preocupados com a forma externa da lei, nas suas minúcias, do que com o espírito da lei. E outra seita era a seita dos saduceus, que eram extremamente influenciados pelos pagãos. Eles tinham adquirido para si e mergulhado, em certos sentidos, deixado influenciar pela cultura greco-romana, pela cultura pagã, e isso influenciava na sua própria vida religiosa. A maioria dos sacerdotes eram saduceus. Os doutores da lei eram mais os fariseus e os escribas. Jesus atendia a todos, mas os saduceus eram mais liberais,
mais mundanos e mais ligados ao paganismo, embora fossem judeus. Saduceus não acreditavam nos anjos, não acreditavam na ressurreição, embora acreditassem na vida eterna. Um pouquinho de modo diferente daquilo como os fariseus acreditavam. Mas devido a essa influência pagã, os saduceus eram muito dados à magia. Aí que entra o grande problema, porque a magia, primeiro, é algo fantasioso, mas que espiritualmente tem uma influência muito grande na vida da pessoa, porque a magia, ao invés de... a magia coloca a sua ênfase principal no serviço de Deus ao homem, e não o contrário. E esse é o grande problema dos saduceus, porque ele não serve a Deus, mas se serve de Deus. E tem na sua vida religiosa um Deus que está pronto a fazer as suas vontades, e não o contrário. E São Paulo nos chama a atenção ali, na epístola de hoje, que nós devemos viver como sensatos do mundo, procurando conhecer e fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Mas os saduceus, eles buscavam se servir de Deus. Tinham uma relação com Deus como um Deus lá longe, um Deus distante, e que estava sempre pronto a servi-lo. Isso numa espécie de teologia ou de religião horizontal. O que importa é estarmos bem e estarmos felizes aqui na terra. E Deus vai estar a serviço dessa nossa felicidade aqui na terra, do ponto de vista puramente humano, ou no máximo do ponto de vista espiritual, não no sentido espiritual sobrenatural, mas espiritual no sentido de psicológico. Vamos ter uma alegria, uma felicidade, um bem-estar aqui na terra. Esse espírito dos fariseus ganhou um grande incremento depois do protestantismo, quando porque na teologia protestante o relacionamento com Deus, isso tem uma influência dos saduceus, o relacionamento com Deus é um relacionamento comercial. Eu te dou o meu louvor e tu me dás o que eu preciso. Eu te dou, mas tu me dás. Essa relação comercial com Deus, se há alguma verticalidade aí, é só nesse sentido. Tudo para o meu bem-estar, para o meu bem aqui na terra. Vida eterna para mim já está garantida, e o que importa é aqui. Isso teve uma grande influência, sobretudo no início do século XX, na teologia protestante, em que se criou uma espécie de teologia horizontal. O que importa é a vida agora, é a vida aqui. E a religião serve apenas para o nosso bem-estar aqui na terra. Nós buscamos um reino, e o reino que Jesus pregou para esse tipo de mentalidade é um reino apenas horizontal. Daí surge a chamada teologia horizontal, que depois se encontra com o marxismo e gera a teologia da libertação. É um encontro da teologia protestante, que vai influenciar também na teologia católica, encontra-se com o marxismo, e daí a gente tem a chamada teologia da libertação, que é puramente horizontal. Isso do ponto de vista político, nós já conhecemos bem o que nós chamamos de TL, mas há também do ponto de vista psicológico e até espiritual, é de querermos um Deus que esteja a nosso serviço. Falarmos em religião apenas para as coisas da terra. Então nós temos que ser cristãos engajados, procurarmos fazer um bem-estar a todos, viver bem aqui na terra, vida eterna já está garantida, se é que existe, não interessa, dizem alguns, o que importa é o agora ou aqui. E a esses, Jesus chama atenção quando
chega aquele régulo, aquele funcionário do rei Herodes, chega a ele e pede um milagre. Ele já tinha um começo de fé, já sabia quem era Jesus, pelo menos como um homem extraordinário, mas ia a Jesus apenas em busca de um bem-estar só material, só aqui na terra. E aí Jesus chama a atenção: se vocês não veem milagres e prodígios, vocês não creem. Então nós temos aí dois riscos. O primeiro é de fazermos da nossa religião apenas uma religião materialista, que não é, porque religião é uma ligação nossa com Deus, uma religião horizontal. A nossa cruz, ela é vertical e tem um horizontal. Quer dizer, o vertical, quer dizer, nós vamos a Deus, Deus vem a nós, e Deus vindo a nós, esse amor de Deus, ele se espalha. Então o nosso sentido horizontal é o sentido da caridade, que é fundamentada no amor de Deus. E não uma filantropia em que nós buscamos só as coisas aqui na terra. Então esse é o primeiro risco que nós temos, de fazermos a nossa fé apenas uma fé materialista, uma fé que nos dá prazer, que nos dá alegrias aqui no mundo. Esse é o primeiro risco, que cai aí no ponto de vista político, como a gente tem visto. Ou a gente pode cair numa religião apenas de emoção. O que me interessa é a emoção do momento e aquilo que Deus pode me servir. Então, aí Jesus diz que não vê milagre, prodígio, não crê. Quer dizer, busca uma religião apenas material, ou apenas para as coisas aqui do mundo. Nossa religião não tem fundamento na emoção. A emoção é superficial. Nossa religião não é sentimentalista, embora nós tenhamos sentimentos, mas o sentimento nos equilibra, nos dá um equilíbrio, mas não é o fundamento da nossa fé. A nossa fé não é sentimentalista. A nossa fé é uma adesão da nossa inteligência ao Deus que se revela a nós, com todas as verdades que devemos crer, não por causa da nossa, porque nós compreendemos, ou porque achamos, ou porque sentimos as coisas, mas por causa da autoridade daquele que nos revela, que é o próprio Deus, que nos revela diretamente e através da igreja, através do seu magistério, e tem como fontes a Sagrada Escritura e a tradição. De modo que é uma adesão da inteligência que nos leva a agir. Uma adesão da inteligência vertical, e que nos leva a agir não só verticalmente, como horizontalmente, diante dos nossos irmãos e diante da sociedade. Portanto, nós não devemos buscar um Deus que nos sirva, não devemos buscar uma fé apenas para as coisas do mundo, embora a nossa fé tenha que ter influência nas coisas do mundo, porque a fé sem obras ela é morta. Então esse é um ponto muito importante, senão nós, sem perceber, nós nos tornamos saduceus, e esse é um grande risco. Por outro lado, o saduceísmo, ele se baseia muitas vezes numa superficialidade da fé, e é um grande risco, sobretudo aqui na América Latina, essa fé emocional. É um risco muito grande, porque por falta de formação, por termos uma fé superficial, nós muitas vezes caímos. Então eu preciso estudar o catecismo, conhecer a doutrina, ler, meditar, não para nos enchermos de vaidade, dizendo que nós somos mais do que os outros, que conhecemos mais do que os outros, mas principalmente para nós conhecermos as razões da nossa fé e, como diz São Pedro, da nossa esperança. Então, se nós queremos realmente ter uma vida de fé, temos que nos aprofundar e não vivermos uma fé, como diziam os antigos, com cheiro de flor de laranjeira. Vamos à igreja, confessamos, comungamos, vamos à missa, gostamos da missa tradicional, é tudo muito bonito, as rubricas, o canto gregoriano, etc. Porém, em que isso influencia na nossa vida? Nas minhas atitudes, no meu relacionamento com as pessoas, na minha vida profissional, em que isso influencia
na prática das virtudes, no compromisso com Deus, em deixar o pecado e em viver uma vida virtuosa, não por vaidade, mas por amor a Deus. Senão nós caímos no mesmo erro dos saduceus e depois também dos fariseus, que buscavam uma vivência da lei apenas por fora. Isso cheirava a hipocrisia. Então temos que ter esse cuidado, senão caímos nesses erros. Um outro ponto importante é até onde vai a nossa fé. Jesus, ele vai fazendo com aquele homem um itinerário da fé. Primeiro o homem se encontra com o nosso Senhor. É o nosso primeiro encontro, que pode acontecer através de uma pregação, de uma leitura, de um acontecimento. É o nosso primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, nós procuramos um certo bem-estar. Quanta gente se aproxima de Deus por causa de problemas pelos quais passa, porém não pode ficar por aí. E a esse Jesus chama atenção. Não pode ficar buscando só coisa extraordinária. É preciso que a fé seja mais profunda. E Jesus vai e diz para ele: vai, o teu filho vive. E São João nos revela: aquele homem acreditou na palavra de Deus e partiu. Portanto, a fé vai exigir de nós um crer na palavra de Deus, um crer nos seus ensinamentos, e uma ação, e partiu. Partiu porque acreditou, porque confiou e foi embora para casa, mesmo sabendo que o seu filho ainda não estava curado, pelo menos não tinha essa certeza, mas confiou. Assim a nossa fé, ela começa com esse encontro com o nosso Senhor, depois acreditamos na palavra dele e vamos à ação com confiança. Mas nosso Senhor quer algo muito mais de nós. E aquele homem, ao descer de Caná para Cafarnaum, ele encontra com seus servos que vêm e dizem que o seu filho já estava curado. Ele ainda titubeou e perguntou a que horas, só para confirmar se tinha sido Jesus. Imagine, curou à distância, né? À 7ª hora. Então ele acreditou que foi a mesma hora que Jesus tinha dito: teu filho vive. E aí sim a sua fé foi mais profunda, e não só acreditou, como levou os outros a acreditarem também, como diz São João, e ele e toda a sua família e toda a sua casa. Isso nos leva a uma profundidade maior na nossa fé. São Francisco de Sales, ele compara a nossa vida espiritual a 3 aves. A primeira a um avestruz, a segunda a uma galinha e a terceira a uma águia. A primeira a um avestruz, que é uma ave grande, pesada, corre numa velocidade muito grande, mas não alça voo. São aqueles que têm uma fé apenas para as coisas do mundo. Fazem muita coisa, correm de um lado para o outro, muita ação, mas devoção nenhuma, não sobem. Pode ser o começo da fé. Mas São Francisco diz algo mais. Fala que pode ser como uma galinha, que ela dá pequenos voos, mas ela não vai muito alto, e depois ela desce. Na vida espiritual, muitas vezes nós somos como a galinha, né? Subimos um pouco, mas as coisas do mundo nos puxam, e a nossa fé, ela termina não se arraigando, né? Queremos essa fé de flor de laranjeira, só tem um cheiro muito bom, mas não tem nada ali. É tudo muito bonito, mas não se aprofunda. É o voo da galinha, que vai um pouquinho, mas sente saudade da terra e desce. Mas a fé, diz São Francisco, pode ser como a águia, que vai subindo, e faz os seus ninhos nas alturas, e das alturas tem uma visão total das coisas. Vai a Deus. É uma fé que se aprofunda,
que cada vez mais busca a Deus, e buscando a Deus, contempla as coisas com os olhos de Deus. Não quer dizer que não desça, mas quando desce das alturas, não desce como queda, como a galinha, mas desce para alguma obra e depois sobe. Por isso São João Evangelista, chamado do evangelista águia, porque ele vai e contempla Deus. No princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Ele contempla, é o grande teólogo. É a fé daquele que é profundo, daquele que busca cada vez mais subir, que não se contenta em ser mesquinho na sua vida espiritual, mas que não se esquece de que tem que fazer algum bem aqui na terra e procura levar Jesus ao seu próximo pelas suas palavras e sobretudo pelo seu exemplo. Aí nós nos perguntamos, que tipo de fé é a nossa? A fé do avestruz ou saduceia? A fé da galinha, que dá pequenos voos, mas que não se aprofunda e não se reveste de Cristo? E isso é mais comum, o mais comum. Ou a fé da águia, que vai às alturas e cada vez mais se aproxima de Deus. Neste final do ano litúrgico, como eu disse no início, que já se aproxima, é tempo de fazermos uma revisão na nossa vida. E neste ano de 2002, como foi a nossa fé? Por isso perguntem a si mesmos quais foram as maiores quedas. Aqueles pecados que são sempre os mesmos. Aqueles descuidos que são sempre os mesmos. Aquela displicência que é sempre a mesma. Aquela brincar de ser cristão, aquele brincar de ser cristão que é sempre o mesmo. Como está a nossa fé? De avestruz, de galinha ou de águia? Como está a nossa fé diante da sociedade? Nosso respeito humano, por exemplo. É preciso fazermos um exame de consciência nesse sentido, porque o que parece que muitas vezes não levamos a sério a nossa fé. E é preciso tomar cuidado, porque Deus nos dá sempre graças para a nossa conversão e para o nosso crescimento. Sempre graças. Não joguemos fora essas graças. Santa Teresa dizia: tenho medo do Deus que passa. Ele passa. Aproveitamos essa passagem dele em nossa vida ou não? Que seja então esta semana, que já antecede a festa de Cristo Reina, já no próximo domingo, que seja uma semana de reflexão. Sugiro fazer um pequeno dia, quem tiver condições disso, pelo menos uma manhã de silêncio, recolhimento, e começar já a fazer um exame de consciência deste ano que vai se passando, para antes de terminar o ano litúrgico, tenhamos propósitos, não só com relação aos pecados, mas com relação à raiz do pecado. O pecado sempre brota, mas ele só brota se tiver raízes lá embaixo. Quais são essas raízes? Se nós não cortamos as raízes, eles vão sempre brotar. Peçamos a Deus nosso Senhor uma fé de águia, para que cheguemos às alturas e louvemos mais a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in uno Deo, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terrae, visibilium hominum et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo,
lume de lumine, Deum verum de Deo vero, genitor non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descentes de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essem pro nobis, sub Pôncio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iter venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortus, cuius reini non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patri et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amen.
Dominus vobiscum. Oremos. Ut sacris Domine redamur digni muneribus, fac nos quesumus tui semper obedire mandatis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et reinat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Deo gratias. Início Santo Evangelho segundo Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebres luce, et tenebrea non comprenderunt. Fit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannis, e qui venti testimonio, ut testimone per bere de lumine, ut hominus graderent per illum. Non erat ille lux, sed testimonio per bere de lumine, erat lux vera, quae illuminat homine venientro qui mundo. Mundo erat mundus per ipsum factus est, mundus non cognovit. In propria vente sui eunora ceperunt. Quod autora ceperunt teu, de teis potestatem filius Dei fieri, is qui credit in nomine eius, quo ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenita Patria, pleno gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício os clamores de vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos, São Pedro e São Paulo, e de todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipes da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Querida Mãe Virgem Maria, querida Mãe Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
convertei os pecadores. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar um pouquinho. Os avisos paroquiais. Bom, como eu disse, essa semana eu sugiro a vocês que procurem tirar uma manhã, pelo menos, uma tarde, que seja de mais recolhimento, e que possam ter mais uma oração, mais um tempo de oração, um tempo de uma leitura espiritual. Isso vai fazer muito bem. O recolhimento é muito necessário e podem fazer sozinhos, ou diante do sacrário, ou num lugar mais tranquilo, com mais silêncio, mas que fiquem quietinhos, de boca fechada, sem usar rede social, realmente a sós com o nosso Senhor, fazendo uma revisão de vida do ano, dos pecados, dos defeitos, dos propósitos feitos, aquelas ocasiões em que vocês se colocam sempre e que ofendem a Deus. É preciso haver essa seriedade com a vida espiritual, senão vamos ser só avestruzes ou no máximo galinhas que sobem e descem, ok? Também eu gostaria de que essa semana, eu gostaria de fazer aqui um dia, uma noite de vigília, mas infelizmente ainda não posso. Mas um dia, se Deus quiser, vou conseguir 24 horas, lá em Volta Redonda vamos fazer 24 horas de adoração ao Santíssimo. O pessoal vai revezar, nós vamos rezar as intenções das nossas diversas comunidades. Como não podemos fazer aqui, eu peço a vocês que durante a semana procurem uma igreja onde tenha o Santíssimo Sacramento e façam 1 hora de adoração ao Santíssimo pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Os tempos são difíceis. São Paulo diz que nós lutamos não é contra a carne, mas contra o quartel-general dos infernos. Parece que o inferno se abriu, os capetas vieram todos. Então vamos rezar e só mesmo com oração é que a gente pode vencer o mal. Então vamos pedir ao nosso Senhor, porque o que mais o demônio quer é nos levar ao pecado e nos levar para o inferno. Qualquer sistema, ideologia que vão contra Deus, exatamente por isso, quer tirar o domínio de Jesus sobre as almas. Só que nossa vontade é livre. Então nós precisamos rezar para nos fortalecer espiritualmente. Então pega uma hora diante do Santíssimo, né? E fique lá rezando. Às vezes perde tanto tempo no celular, né? 1 hora, 2 horas vendo vídeo no YouTube, o tempo todo. Quando vê, 1 hora, 2 horas, ih, meu Deus do céu, a panela está queimando. E faltou fazer aquele trabalho, ih, estou atrasado, ih, não consegui fazer a tempo. Porque a gente perde muito tempo. Então tirar 1 hora para Nosso Senhor, tá? Procure uma igreja, vá lá diante do Santíssimo e fica lá. Queria que vocês tomassem esse compromisso, né, conosco, com a igreja, com o Brasil, de rezarem sozinhos, silêncio ali e tal, tá bom? No próximo domingo eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, mas pároco faz em paróquia, eu sempre fiz, e vou fazer aqui. Eu vou, dia de Cristo Rei, dia de formar soldados de Cristo, etc. Então eu vou fazer uma bênção da água. Então eu queria que vocês trouxessem garrafinhas de água, sal e vela. E vou benzer a água, exorcizar o sal, exorcizar a água, depois benzer os dois, depois benzer as velas. Podem trazer velas comuns ou aquelas velas votivas de 7º dia, para deixar em casa, sobretudo nesse final de semana próximo, pelo menos até o dia 1º, que vocês usem em casa, jogarem em casa, no quintal, na porta do apartamento, enfim, e que possam usar esse sacramental que tem um grande poder sobre o espírito maligno. E depois de benzer a água, o sal e as velas, eu vou fazer uma oração para vocês, uma oração em que vocês possam ter muitas graças. Então, não vou dizer o que é, para não ficar coisa, mas domingo então a gente faz, tá bom? Então, venham para a missa. Agora lembrem de trazer água, né? Eu falei lá na paróquia, trazer água, o pessoal se lembrou na hora que o padre começou a bênção. Aí todo mundo desesperado comprando os mercadinhos que tinham. Aqui não tem mercadinho próximo não, tem que lembrar. Tá bom?
Então, próximo domingo, se Deus quiser. Salve Maria.